Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa o atraso para entregar esse vídeo, a vida aqui tá uma loucura e para variar, o cara aqui que trabalha com a internet não entende muita coisa não, né? Eu sei só o básico aqui e eu não tô conseguindo gravar as aulas ao vivo, então eu tô tendo que gravar depois um vídeo explicando sobre a aula lá, né? Como se estivesse fazendo um segundo encontro aqui com vocês. Mas vamos lá, pessoal. Primeira semana, trabalhamos com o processo de desinflamação e desinchar, né? Então, eu acho que durante essa semana vocês já começaram a perceber, primeiro, começou a faltar um pouquinho, começou a bater um desespero atrás de doce, né? Eu imagino que isso tenha acontecido, que o doce ou o carboidrato, porque a gente diminuiu substancialmente a quantidade de carboidrato dentro aí da alimentação dentro dessa primeira semana. Isso tem um objetivo, pessoal. A gente não vai ficar sem carboidrato para sempre, tá bom? Não, a gente primeiro é que a gente está entrando num processo de limpeza do corpo, né? Eu estou tentando regular a glicemia, a insulina do corpo de vocês. A gente está fazendo com que o seu corpo desinche, porque o que incha muito também meu corpo é carboidrato. Tá? Muitos dos alimentos que nós colocamos, alimentos inflamatórios aí, né? O leite, derivados, o glúten, o açúcar, eles são altamente inflamatórios. Um corpo inflamado ele incha também, isso pesa na balança. Então, como o nosso processo, nossa proposta é perder 6, 8, 10, 12 quilos aí em 60 dias, em 8 semanas, a gente tem que ser meio drástico em algumas coisas de início, né? Para depois a gente conseguir equilibrar o nosso corpo e aí sim a gente vai voltar com carboidrato, tá? Numa proporção menor, mas a gente vai ter carboidrato sim, até porque ele tem a sua importância como fonte de energia para o nosso corpo, tá bom? Então isso que eu quero que vocês entendam, não é que a partir de hoje então nunca mais vou comer carboidrato, não, não é isso, tá? Fiquem em paz quanto a isso. Essa semana, pessoal, a gente vai seguir basicamente o mesmo conceito da semana passada, só que a gente vai dar um a priori um pouquinho no conhecimento de vocês a nível da proteína, tá? Tem uma importância importantíssima no processo de emagrecimento e principalmente no processo de manutenção do peso. É aquilo que já falamos também, muitas pessoas já fizeram várias dietas, perderam peso pra caramba e depois voltaram a engordar tudo ou até mais um pouco. Por quê? Porque perderam massa muscular. Então, esse encontro nosso, nós vamos falar da proteína, da importância dela para manutenção e também para ajudar no acelerar o metabolismo. E isso vai somar com o próximo encontro da próxima terça-feira, onde a gente vai falar de jejum intermitente e atividade física, tá? Importantíssimo para quê? Para acelerar ainda mais a minha parte metabólica, para eu manter depois o meu corpo magro, saudável e também para eu começar a fazer com que o meu corpo limpe, entrando num processo que a gente chama de autofagia. O meu corpo ele vai comer as células mortas, as células vivas vai comer as células mortas que vão intoxicando, estagnando o meu corpo e também ajudando a reter sujeira nele e aumentar o peso em balança, tá? Isso terça-feira da semana que vem, tá? Mas para essa semana aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais da proteína e também de fibras. A proteína vai entrar como tijolinho para ajudar a montar a estrutura do seu corpo, para fazer com que você... Quando você emagrece muito sem a quantidade adequada de proteínas, o que acontece? É a hora que você vai emagrecendo e vai ficando aquela coisa que aí a pessoa olha pra você, nossa, meu, você tá envelhecido, você tá doente. Eu quero que você emagreça de uma forma saudável, com jovialidade, tá? E não aquela que a pessoa olha pra você, nossa, você perdeu peso pra caramba. Nossa, mas você tá acabado, hein? Né? É ruim isso, né? Quando você puta, consegui emagrecer pra caramba, a pessoa olha pra você, nossa, você tá acabado, né? Não, eu quero que você emagreça, a pessoa olha pra você, nossa, como você tá bem, meu. Olha, você tá com uma energia, você tá com uma vivacidade, um corpo legal. É isso que a gente vai trabalhar com vocês, tá? Porque senão outra coisa, de uma forma ou outra, você está meio adoecido mesmo, aquela deficiência, aquele jeito mole que você fica, aquilo é uma coisa meio adoecida. Por quê? Porque tá faltando nutrientes lá dentro, tá faltando estrutura. Isso a gente vai trabalhar na proteína. Então a proteína vai trabalhar isso. E as fibras, pessoal, elas vão saciar você. A gente chama de pré-bióticos. Existem os probióticos, que são bactérias. Vai ter um dos encontros que nós vamos falar muito dos probióticos também, porque existem probióticos que ajudam a comer a gordura do seu corpo. Tá? Existem bactérias ali, famílias de bactérias que ajudam a comer a gordura do seu corpo. Então vai fazer com que coma o que tem e vai fazer com que você não comece a absorver de novo e acumular novamente. Então isso a gente vai trabalhar também. Mas existem os pré-bióticos. Os pré-bióticos são os alimentos das bactérias, tá? Que tem no seu corpo. E a gente tem muita bactéria boa no nosso corpo. Para você ter uma noção, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Então as bactérias fazem parte. Você é uma bactéria ambulante, tá? Tem bactéria ruim, mas tem muita bactéria boa aí que faz com que você tenha qualidade de vida. Vou dar um outro exemplo para vocês. Muitas pessoas hoje com depressão
que toma aquele monte de veneno lá que não adianta bosta nenhuma, desculpa a palavra, a gente está tratando elas com nutrição e corrigindo o intestino. A hora que corrige o intestino, acabou depressão, acabou crise de pânico, acabou crise de ansiedade, tá? Corrigindo o intestino. E os probióticos, os pré-bióticos são alimentos dos probióticos, são alimentos dessas bactérias. As fibras, elas não se digerem no estômago, elas se digerem lá nos intestinos. Então, com isso, a gente já tem ali um alimento saudável para as bactérias. E outra coisa, as fibras são como se fossem vassouras. Elas vão varrendo a sujeira e principalmente também a sujeira dos seus intestinos. O intestino mais limpo, o intestino funcionando bem, ele ativa toda a parte funcional do meu corpo, inclusive cerebral. Tá bom? Então é muito importante. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, você tem que saber quanto de proteína você tem que consumir por dia. E cada pessoa tem uma quantidade adequada, de acordo com o seu peso, de acordo com o seu tamanho, tá? Eu vou colocar um cálculo básico aqui para vocês vão fazer na casa de vocês aí, o cálculo para saber quanto de proteína você tem que consumir, tá bom? E embaixo aqui eu vou colocar uma lista também, eu vou colocar uma lista de alimentos e a quantidade de proteína que tem em cada alimento, tá? Eu vou colocar isso abaixo aqui para vocês, tá? Então o que você tem que calcular? Você vai pegar o seu peso corporal, então você sabe quanto você está pesando, você tem que saber quanto você está pesando, e vai multiplicar ele por 1,6. Isso eu estou falando com uma pessoa que é mais ou menos sedentária, tá? Eu vou para o trabalho a pé, dá 10 minutos. Para mim isso é sedentarismo ainda, tá? Esse é muito pequeno ainda. Ah, não, eu vou para academia 3 vezes por semana. Aí você já tá saindo para um grauzinho de uma pessoa um pouco mais ativa. Não, eu faço atividade todo dia. Aí eu já coloco você num outro nível. Uma pessoa sedentária, né? Que levanta, trabalha, limpa a casa, tal, mas não tem uma disciplina ou uma atividade física. Você vai calcular o seu peso vezes 1,6. Ali ele vai dar um resultado, tá? Vamos imaginar que você está com 100 quilos. Vamos colocar um cálculo fácil aqui. Se você está com 100 quilos, você vai pegar 100 quilos vezes 1,6. Vai dar o quanto? 160. Tá? 160 é a quantidade de proteína que você tem que consumir por dia. Você tem que bater essa meta. E 160 de proteína não é 160 gramas de carne. 100 gramas de carne contém em média 25 gramas de proteína. Então, se você consumir 200 gramas de carne por dia, você vai estar consumindo 50 gramas de proteína. Se você tem 100 quilos, você tem que bater 160. Olha o que eu estou falando para você. Então, olha o quanto que você deve estar em déficit de consumo de proteínas. E aí o que acontece? Conforme vai passando o tempo, você vai perdendo massa muscular. E aí seu metabolismo vai ficando mais lento. E o que acontece? Putz, eu comi a mesma coisa e estou engordando cada vez mais. Exatamente. Deficiência de proteína. E sabe uma outra coisa boa que a proteína vai fazer? Ela vai dar saciedade. Sabe por quê? Porque o alimento que é mais difícil de digestão é a proteína. E a partir do momento que você consumir a proteína, você vai ficar saciado por muito mais tempo. A hora que você começa aquela alimentação que eu ensinei na semana passada, no primeiro encontro, que você vai começar pelo seu prato de salada. Primeiro só aquele pratão de salada. Segundo momento, agora eu vou comer a proteína. E aí se ainda der fome eu vou comer o carboidrato. Por que a gente coloca na sequência? Primeiro você forra o seu estômago com fibras, para você não ter pico de insulina, porque esses picos de insulina vai desenvolver em você diabetes, e a diabetes e a obesidade elas andam juntas, tá? Aí depois você vai para proteína. A proteína já vai dar uma saciada, já vai dar uma estufada ali. E por último você vai para o carboidrato se necessário, tá? Se não for necessário, no primeiro momento você não vai precisar comer carboidrato. Depois a gente vai incluir sim, mas agora no primeiro momento não. Mas você tem que bater essa meta de proteína. Ah, Everton, eu tenho 50 quilos, então é só você pegar o 160 que dava lá no 100 e, né, é 50 vezes 1,6. Então vai dar o quanto? Vai dar 80 gramas, tá? 80 gramas de proteína se você tiver 50 quilos. Ah, eu comi um bife de 100 gramas no almoço, um bife de 100 gramas no jantar, deu 50, ainda falta 30 gramas. Aí eu comi mais 2 ovos, cada ovo tem 5 gramas de proteína apenas, então eu comi 2 ovos, foi mais 10 gramas, então deu 60, ainda falta 20. Você está entendendo o que eu estou falando? Com que é bem provável que você não esteja batendo a sua taxa de proteína por dia e por isso que você está engordando. Everton, mas daí eu vou ter que comer muito. Eu peso 100 quilos, eu vou ter que comer muito. Normalmente, para você estar com 100 quilos, você já come razoável. Se você vai falar para mim assim, Everton, eu não como tanto. Então tá, então você está comendo pouco, mas está comendo coisas muito calóricas. Ou o seu corpo está inflamado, que a gente já está entrando no processo de desinflamação. Por isso que a gente começa com o processo de desinflamação e desintoxicação. Para quê? Para que você desenche e aí começa a perder peso. Mas você vai consumir essa proteína. Você precisa consumir. É meta da sua semana. Você tem que fazer seu cálculo, seu peso vezes 1,6. Everton, eu faço atividade física todo dia. Você vai calcular
o seu peso vezes 1,8 daí. Tá? Se você está mais tranquilo, o seu peso vezes 1,6. Se você pratica atividade física constante, seu peso vezes 1,8. E você tem que bater essa quantidade de proteína. Lembrando que eu vou colocar abaixo aqui, abaixo do vídeo, alimentos e a quantidade de proteína normalmente é em 100 gramas. Então, ó, no seu ovo, por exemplo, um ovo médio, 5 gramas. Aí a carne, o feijão, ervilhas, o peixe, o frango, aí vai estar normalmente em 100 gramas, aquela quantidade. Você tem que fazer um cálculozinho aí. Depois que você faz o cálculo, uma semana que você aprende a fazer o cálculo, pessoal, depois é automático na sua cabeça, tá? Você não tem que ficar depois com a balancinha o tempo todo ali, tá? Não precisa, ok? Então, bater metas de proteína, isso é importante demais e faz parte do nosso processo de emagrecimento e manutenção da massa muscular, para que você não volte a engordar depois. Ok? Semana que vem, lembrando que a gente vai falar de atividade física. A hora que você soma proteína com atividade física, você aumenta o tônus muscular, acelere muito seu metabolismo. Aí, sabe o que acontece, pessoal? Presta atenção comigo. Você olha as mulheres, vamos focar nas mulheres, não vamos focar nos homens, vamos focar nas mulheres. Aquelas mulheres ratas de academia, com aquele corpo todo definidinho, aquele tanquinho, aquele braço definidinho e tal. Não estou falando de quem usa anabolizante, nada disso. Aquela pessoa que é disciplinada, tá? Meu, você vê a quantidade que essas meninas definidas, você fala, nossa, corpinho definido, deve comer só alface e um bifinho por dia. Meu, elas comem pra caramba, inclusive carboidrato. Mas ela já chegou no nível de ganho de massa muscular, onde o metabolismo dela foi lá em cima, e a partir do momento que o metabolismo tá lá em cima, para ela não emagrecer e ficar aquela coisa magra e chupada pra dentro, né, aquela coisa, ela tem que comer muito para manter aquela estrutura muscular. Então, se você é aquela pessoa que gosta de comer, vai fazer musculação, a gente vai falar semana que vem nisso. Você vai fazer musculação e vai comer quantidade de proteína adequada aí. Aí você vai ver se o metabolismo cada vez acelerar mais, aí você vai ter que comer mais para não emagrecer. Aí é o contrário. Hoje você está comendo um pouco menos, um pouco mais de qualidade, um pouco menos para emagrecer. Depois você vai ter que comer para não emagrecer, porque você vai estar magro demais. Então, se você gosta de comer, segue esse protocolo que eu vou passar para você, porque você vai comer muito daqui a um tempo. Tá? Agora é o processo da limpeza, desintoxicação, desinchar e tudo mais, por isso que a gente está restringindo algumas coisas. Eu preciso limpar o corpo de vocês. Tem muita porcaria, tem muito agrotóxico, tem muito hormônio, tem muita tintura, tem muito corante, tem muita coisa que inflama o seu corpo. Então, a partir do momento que a gente desinflamar seu corpo, você vai ver emagrecer de uma forma incrível, incrível. É até assustadora, mas não vai ser aquela coisa envelhecida, tá? Por isso que a gente tem que bater essa meta de proteína. Entenderam, pessoal? Eu vou colocar uma lista abaixo, lembrando que você tem que bater por dia. Ah, e hoje eu não vou ter que compensar amanhã. Não, você tem que bater a meta por dia. E aí o que acontece? Você vai passar fome? Não, você não vai passar fome, porque como a proteína tem a dificuldade de digestão dela é um pouquinho maior, você vai ficar sempre com aquela sensação de saciedade, tá? Então isso é importante demais. E as fibras? E as fibras? As fibras, pessoal, ela vai alimentar sua biota intestinal e ela também ajuda a diminuir a fome. Por quê? Porque as fibras normalmente elas absorvem água. E aí entra um quesito muito importante. Falamos da importância e a quantidade de água que você tem que tomar, falamos na aula anterior, tá? Você tem que bater pelo menos 25 a 30 ml por quilo de peso. É outro cálculo que a gente tem. Pessoal, nutrição é cálculo matemático, tá? Entendam isso. Então você tem que bater aquela quantidade de água. Everton, eu aumentei o consumo de fibras. Se eu estava consumindo 2,5 litros de água, agora eu tenho que ir para 3 litros de água por dia. Né? Se eu estava consumindo 25 ml por quilo de peso, agora eu vou aumentar para 30 ml por quilo de peso. Sabe por quê? Porque senão você vai começar a ficar ressecado. Ressecada. Tá? Porque ele vai absorver, principalmente se você ainda tem uma tendência a ser ressecada, já seu intestino não funciona direito, 30 a 35 ml por quilo de peso é sua meta diária para bater, tá? Porque senão você vai ficar ressecado. Só que as fibras vão limpar, fibras e águas vão limpar o seu corpo. Sabe aquelas dores musculares, aquelas dores articulares, aquela dor de cabeça, aquele intestino que não funciona? Vai começar a funcionar tudo direitinho, vai sumir as dores do seu corpo. Aquelas dores que você tenta sanar ela com relaxante muscular, com analgésico, com as coisas até mais fortes, pessoas que entram com codeína e tudo mais, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Seu corpo precisa estar limpo, seu corpo limpo e funcionando direito, acabou dores, acabou desgaste articular. Tá? Vai ter momentos que a gente vai falar só de suplementação, mas um pouco mais para frente. Esse final do encontro de hoje, pessoal,
né, que eu estou gravando aqui para vocês, nós já vamos começar a falar de alguns suplementos, mas ainda são suplementos para diminuir essa sua fome e para ajudar no processo de emagrecimento. Depois a gente vai falar na parte de nutrir o seu corpo para que você mantenha ali o seu corpo saudável e magro pelo resto da sua vida, tá? Então fibras é importante. E que fibras, Everton? Putz, quando você for comer o arroz, meu, em vez de comer um arroz polido, come um arroz integral. Ele vai dar um pouquinho menos de pico de insulina. Não toma suco de frutas, coma a fruta com as fibras, né? Porque elas também têm fibras. E as fibras, a gente fala que o açúcar da fruta é veneno e as fibras são remédio. Os dois juntos dão um alimento saudável. Mas só um suco de fruta é veneno, você está tomando veneno. Ah, eu gosto de tomar um copo de suco de laranja por dia. Você está se tornando diabético. Ao longo prazo você vai se tornar diabético. Tá? A não sei que você seja uma pessoa totalmente ativa, consuma muita energia. No dia de hoje a gente sai de casa, entra no carro, desce no serviço, do serviço entra no carro, desce em casa, vai pro sofá. Pessoal, suco de laranja vai te dar diabetes, tá? E diabetes corrói você por dentro, tá bom? Então fibras, é a chia, a linhaça. Você pode comprar farinha, você pode comprar semente, tá? Tem farinha também, que você pode pegar farinha de linhaça e jogar por cima da sua alimentação. Além de ficar gostoso, é saudável, emagrece. É um algo a mais que você está colocando que te emagrece. Você pega uma farinha de linhaça, ou mesmo uma chiazinha, que eu adoro a chia. Eu adoro fazer doce com chia, tá? Então, doce sem açúcar, né? Então você pega aquela chia e joga, por exemplo, naquele prato de salada, joga por cima uma chia ou uma farinha de linhaça ali, por exemplo, né? Pessoal, você está enriquecendo a sua alimentação de uma forma que vocês não têm noção. Vocês estão colocando coisas que ajudam a desinflamar, que ajudam a nutrir a biota intestinal, que ajuda a limpar seu organismo, ajuda a fazer com que os organismos funcionem mais, ajuda a desinflamar seu organismo, tá? Eu vou colocar também uma lista ali vocês têm aí já, eu já passei para vocês aí, uma lista do que são as fibras aí, já passei uma lista do que são as principais proteínas que a gente encontra, tá? Então, adapta, meu, se vira, vai na casa de produto natural, isso é baratíssimo, baratíssimo para te dar saúde, qualidade de vida e fazer você emagrecer. Então, tem que aumentar a ingesta de fibras, ok? Quando eu for comer alguma coisa, eu vou comer alguma coisa que seja mais rústica e menos polido, ok? Outra coisa, a gente está falando aqui, pessoal, da gente tá cortando o açúcar. Ah, mas eu gosto de tomar um cafezinho. Puta, e café sem açúcar é foda. Em primeiro lugar é paladar. Se você acostumar ele sem açúcar, depois você não toma com açúcar. Quando você colocar açúcar, você mata o café, mata o chá e tudo mais. Mas, se você quer fazer, às vezes, um docinho ou tomar uma coisinha que seja docinho assim, você vai ter duas opções. Ou você vai utilizar o stevia, 100% stevia, porque às vezes está lá com stevia, o resto é edulcorante, é aspartame, isso é veneno. Isso é veneno, veneno puro, tá? Para conseguir chegar naquela concentração de doce lá, vai mais de 18 componentes químicos que vai fazer intoxicar seu corpo. Isso aí, eu tô com 0 calorias, vai fazer você engordar. Com 0 calorias vai fazer você engordar. Por quê? Porque é veneno e o seu corpo vai inflamar. Inflamando ele retém água, vai pesar na balança. Então, stevia 100%, só que lembrando que stevia ela só fica legal em coisas mais frias. Então, vou fazer um suco, beleza. Então, você vai, né, alguma coisa que você vai fazer lá que seja mais fria. A stevia vai muito bem. Para coisas quentes, pessoal, ele não é tão gostoso. Tem pessoas que gostam da stevia para ambas as coisas. Eu, Everton, meu paladar, para coisas frias, a stevia vai muito bem. Para coisas quentes, eu já gosto mais do eritritol. Eritritol. Tá? Existe o xilitol, mas só que o xilitol tem uma quantidadezinha um pouquinho mais de calorias. O eritritol ele adoça parecido com o açúcar, tá? Parecido com o açúcar, só que ele é basicamente 0 calorias e não dá pico de insulina. Isso é o mais importante. A stevia também basicamente é 0 calorias, tá? Só que a stevia, por exemplo, se você usa 2 colheres de sopa para adoçar determinado tipo de coisa, você vai usar uma colherzinha de chá da stevia. Ele adoça a mesma coisa que as 2 colheres de sopa do açúcar e é 0 calorias. Já no eritritol, ele adoça o equivalente a 70% só do açúcar. Então, se você coloca 2 colheres lá, você vai precisar colocar umas 2 colheres e meia a 3 para chegar no mesmo grau de doçura de um açúcar branco. Ok? Você tem esse parâmetro aí. O eritritol tem que usar um pouquinho mais para chegar no mesmo grau de doce do açúcar branco. E a stevia eu tenho que usar muito, muito menos para chegar. Se você colocar a mesma quantidade de stevia que você colocou, você vai comer uma coisa, nossa, doce demais, tá? Vai ficar ruim até, aí vai ficar com gosto ruim,
tá bom? Muito menos stevia. Mas isso, pessoal, é para comprar para usar de vez em quando. Vamos apurar nosso paladar para começar a sentir o gosto dos alimentos, tá? Porque isso é muito importante. Lembrando também que o sal, a gente vai estar sempre diminuindo um pouco a quantidade de sal na minha comida. Por quê? Porque o sal também incha. Lembrando que uma pessoa com pressão alta, a gente dá para ela diurético para eliminar e corta o sal para desinchar, aí a pressão cai, né? E lógico, se você for para um sal de melhor qualidade, um sal de Mossoró, um sal do Himalaia, né? Aí você tem mais propriedades terapêuticas, porque eles contêm muito mais minerais ali do que um sal refinado. Sal refinado é veneno, só tem cloro e sódio, tá? Duas coisas que seu corpo vai, um pouquinho mais que você usa, você já vai estar intoxicando seu corpo, tá bom? Então, fibras, bater meta de proteínas. Aí Everton, putz, tá batendo um desespero de comer doce aí. E a mulherada ainda tem um esquema que muitas vezes tem a menstruação que dá um desespero maior ainda. Então o que você pode fazer? Faz alguns docinhos. Eu vou colocar também algumas receitas de docinhos que você pode fazer. Eu gosto muito de fazer docinhos usando whey protein. O whey protein ele já tem uma propriedade meio docinha. É o docinho do leite, tá? Apesar, Everton, mas você não tá falando de tirar o leite? Viu? Um whey protein isolado ele tem muito pouca caseína. Muito pouca caseína. Um whey protein concentrado, ele tem um pouquinho mais de caseína. Mas muita coisa já foi tirada no processo para retirar só o whey dali. Tá? Vai litros e litros e litros de leite para conseguir extrair ali um pouquinho de whey protein. Tá? Que é a proteína do leite. Ok? Então, se você tem condições, porque o whey protein isolado é um pouco mais caro que o concentrado. Tá? Mas ele tem menos caseína, é menos inflamatório. Ok? Mas a Everton, putz, eu não tenho tanta grana. Tá bom, pode ir no concentrado ali, não tem problema nenhum. Então muitas vezes eu faço os doces, vou dar um exemplo que eu dei aqui na terça-feira. Por exemplo, às vezes eu pego uma metade de uma banana, abro ela, aí eu pego um scoop de whey. Um scoop de whey tem 30 gramas de proteína. Então olha a importância às vezes para somar na sua dieta para você conseguir bater a meta de proteína. Ah, eu tô comendo demais, não tô conseguindo bater. Toma um scoop de whey em água, tá bom? Mas, por exemplo, o que eu faço às vezes quando bate aquela vontade de comer doce? Quando você está muito nervoso, muito preocupado, o doce parece que ele acalma, né? Aí eu pego um scoop de whey, coloco uma vasilhinha, põe uma ou duas colherzinhas de água só e mistura. Ele vai virar uma pastinha grossa, tá? Aí eu coloco em cima daquela banana e levo no micro-ondas por mais ou menos uns 30, 40 segundos e tiro, pessoal. Vocês não têm noção. Isso é doce de restaurante chique. Fica uma delícia. E o sabor do whey, você escolhe, né? Ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de morango, eu gosto de baunilha, né? Tem um monte, tem sabor doce de leite. Meu, tem coisa pra caramba. Meu, é divino, é delicioso. E se eu quiser só fazer aquela pastinha, comer aquela pastinha como se fosse um doce de leite? Proteína, saudável. Ou seja, pode. Quantidade de caloria baixinha, tá? Porque você não colocou açúcar, é o açúcar que vem mesmo do próprio whey. É o açúcar dele, é do próprio componente do whey, tá? Então existem várias coisas. Eu vou dar algumas dicas para vocês aí, tá? Então, pessoal, já falamos das fibras, que você vai ter que aumentar a ingesta de fibras, tá? Em toda alimentação você vai ter que aumentar aí. Everton, eu gosto de vez em quando um iogurte. Então pega metade de um potinho de iogurte, aquele copinho de 200, pega 100 ml, coloca chia nele, deixa um tempinho, você vai ver que ele vai encorpar. Se quiser adoçar um pouquinho, coloca uma colher de sopa de whey protein lá. E aí mistura. Pessoal, fica um doce divino. Você está comendo o quê? Um iogurte que tem prebióticos. Ah, mas ele é leite. Sim, só que um leite fermentado, ele tem dentro deles ali probióticos, que são bactérias boas. Então, dá um pouco menos aquele processo inflamatório, tá? Aí você colocou a chia, que é rica em fibras. Ela ajuda até a saciar a fome, porque ela se dilata ali, a chia, né? Ela forma uma gelatina. E aí você coloca um whey para deixar mais grossinho ainda e doce. Pessoal, doce delicioso e saudável. Proteína, fibras. E aí até o iogurte tem ali probióticos e tem mais um pouco de proteína também. Aí, ó, quanta coisa dá para fazer, pessoal. Nossa, dá para fazer muita coisa. Ok? Quanto a isso, beleza? A alimentação que vocês vão estar recebendo também é uma alimentação que é muito parecida com a da semana passada. Vamos tentar seguir nisso, aumentando mais a proteína ainda para dar mais saciedade. Vamos aumentar as fibras para ajudar a limpar mais o corpo ainda e beber mais água. Esse é o esquema. E aí, pessoal, eu vou passar um negócio para vocês também, que eu já passei também aí, na verdade, que são algumas coisas que a gente vai somar aí, que você vai ter que comprar isso, né? Um dos componentes você encontra em lojas de produtos naturais,
que sai super barato, e o outro você vai ter que mandar manipular. Os dois possíveis outros você vai mandar manipular, tá? Eu quero que você analise, dentro dessas 3 coisas que eu vou apresentar para você, o que você acha que realmente você precisa. Porque às vezes tem coisa ali que fala assim, não, isso aqui eu não tenho. Por exemplo, eu vou falar para vocês agora sobre a berberina. A berberina, pessoal, ela é um alcaloide que a gente chama, que é encontrado em várias plantas, tá? O que ela ajuda? A controlar a glicose no sangue, então ela ajuda a dar menos pico de insulina, diminuir o açúcar no sangue, então ele faz com que o seu corpo desinche também. Ele ajuda na saúde cardiovascular e também no colesterol. Se você tem ali uma gordurazinha no fígado, se você tem ali um colesterol um pouquinho elevado, ele vai ajudar a controlar isso também. Então isso é muito importante também para o seu corpo estar trabalhando dentro da excelência. Ele ajuda na saúde intestinal, ele ajuda na gestão do peso, por quê? Porque ele ajuda a dar saciedade, tá? Ele ajuda no fígado, ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, ou seja, está limpando e alcalinizando seu corpo. Desincha, desinflama, perde peso, tá? Então a berberina ela é muito importante nesse quesito. O foco maior dela é esse processo de ajudar a biota intestinal, ajudar a desinflamar seu corpo também. Ela ajuda também nesse processo do colesterol, do triglicérides e também na glicemia do sangue. Se você tem essas alterações, a berberina seria uma boa indicação para você. Quanto que eu vou usar e tudo mais? Primeiro você vai analisar dentro do material que eu já mandei, mas eu vou repostar aqui para vocês aqui. Você vai ler todo esse material e aí você vai ver, né, eu preciso mais desse daqui, ou eu preciso desse e desse. Eu vou apresentar 3 para vocês. E aí você vai mandar no meu particular uma mensagem falando, Everton, eu preciso de uma receita com o glucomannan, que é uma das coisas que eu vou apresentar agora, e com o psyllium. Ou eu preciso do glucomannan com a berberina. E aí eu falo a concentração e a forma que você vai tomar. Combinado? Você vai mandar para mim no particular, porque cada pessoa tem a sua propriedade, pessoal. Se eu colocar uma coisa aqui, ó, vocês vão tomar isso, 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 todo mundo junto, para algumas pessoas vai gastar à toa, para algumas pessoas vai ser legal, para outras pessoas nem tanto. Então por isso que a gente tem que meio que individualizar. Por isso que eu quero que você mande uma mensagem para mim falando assim, eu Everton, para mim, eu preciso disso e disso, ok? Segundo nutriente, glucomannan. Não sei se você já ouviu falar dele. O glucomannan é uma fibra dietética solúvel em água. Se você pega, por exemplo, uma colher de chá, uma colher de sobremesa de glucomannan e coloca num copo d'água cheio, num copo grande de água, 250, 300 ml, você dá ali uns 10 minutinhos, aquele copo inteiro virou uma gelatina. Então, para que ele é muito utilizado? Na perda de peso e na saciedade. Se você é aquela pessoa que tem fome, não, eu tenho fome, nossa, eu gosto de comer, então o glucomannan para você é um dos mais indicados, tá? E o segundo mais indicado vai ser o psyllium, que nós vamos falar depois, tá? Então o glucomannan para você é o indicado, e você vai tomar ele 30 minutos, 20 a 30 minutos antes das alimentações, almoço e jantar, tá? Também, se isso for interessante para você, depois você vai me pedir no particular e eu vou falar quanto que você vai tomar, quanto você vai mandar manipular, porque você vai mandar manipular em farmácia de manipulação. Ok? Daí eu te passo a concentração e quantas cápsulas você vai tomar por dia. Ele também vai ajudar no controle da glicemia, ele também vai ajudar no colesterol e ele vai ajudar nessa saúde digestiva também. Ele tem propriedades ali que ajudam a dar uma equilibrada nessa parte gástrica também, tá? E ele ajuda também, né, para as pessoas que têm constipação. Ele ajuda a melhorar também, por quê? Porque ele vai hidratar as febres. Como ele é uma fibra, lembra que ele vai ser digerido, ele vai estufar ali no estômago, mas ele vai ser digerido lá nos intestinos. E aí o que vai fazer? Vai alimentar a biota intestinal e vai fazer com que o seu intestino funcione melhor. E como ele absorve água, ele vai hidratar mais as fezes, para aquela pessoa que é mais ressecada. Ok? Glucomannan, então já falamos sobre a berberina e sobre o glucomannan. E o terceiro aqui é o psyllium. Tá? O psyllium é uma fibra também solúvel, né, em água e ela também ajuda na saciedade. Então o esquema vamos pensar assim. Vamos imaginar cada um tem uma concentração, tá bom? Everton, eu tenho muita fome, então vamos entrar com o psyllium e com o glucomannan? Então vamos pensar nessa pessoa aí. Vamos pensar que eu estou passando para você essa fórmula aqui. Você vai pegar você vai comprar o psyllium na loja de produtos naturais, você vai comprar lá 100 gramas, começa com 100 gramas lá, depois você compra mais. 100 gramas, você vai usar 3 gramas. Se você toma creatina, tem um scoopzinho da creatina que aquilo lá tem 3 gramas. Não, Everton, eu não tenho. Às vezes tem aqueles copinhos medidor que você usa para fazer receita de 3 gramas também, mas você pode pegar uma colherzinha de café, sabe colherzinha de café? Aquela menorzinha, Uma colherzinha aquilo lá ainda não dá 3 gramas. Uma colherzinha e meia daquilo lá, mais ou menos. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Espera aí.
Um minuto. Quantos gramas tem uma colherzinha de café? Ó, uma colherzinha de café tem 1,5 grama, tá? Então você vai colocar 2 colherzinhas de café e um copo grande de água, 30 minutos antes da alimentação. Então você coloca ali o psyllium e deixa ele ficar ali uns pelo menos 5 minutos ele curtindo e hidratando. E aí você vai mandar manipular o glucomannan em cápsula. Cada cápsula tem 500 miligramas, tá? Então você vai mandar fazer 120 cápsulas, que a gente quer fazer isso aí para um mês, tá bom? Depois você pode estar refazendo isso de novo, mas a gente vai fazer uma forma para um mês. E você vai tomar 2 cápsulas antes do almoço, 2 cápsulas antes do jantar. A mesma coisa, os 3 gramas de psyllium antes do almoço e antes do jantar, meia hora antes. Então você colocou lá 1,5 copo, um copo de água, os 3 gramas lá de psyllium, que são as 2 colherzinhas pequenininhas de café, tá? Lá, né, com o psyllium. Deixa ali uns 5 minutos, a hora que você vê que ele está dando encorpada, você vai pegar as 2 cápsulas de glucomannan, vai colocar na boca e vai tomar esse líquido junto com o psyllium, meia hora antes da alimentação. Pessoal, isso vai dar uma saciedade tremenda, ele vai fazer com que expanda dentro do seu estômago, então a metade do seu estômago basicamente vai estar preenchida. Aí você vai começar a comer e falar, nossa, já estou satisfeito, porque já preencheu. Por isso a necessidade de fazer uma alimentação saudável, porque se você come uma besteira, você já estava sem fome, aí você vai começar a não nutrir seu corpo. Você vê por que não vai ter a necessidade do carboidrato depois? Pelo menos por agora? Vai ser tranquilo sem passar fome? O que vai bater em você é a necessidade, a carência, o vício do carboidrato. É isso que vai fazer, mas isso daqui a pouco começa a passar, esse vício. É como uma droga, né? O carboidrato vicia, o açúcar vicia. A partir do momento que você começa a ficar sem, daqui a pouco seu corpo fala, não preciso mais dessa porcaria. Tá? E aí o que acontece? Menos inflamação, mais saúde, menos peso, mais qualidade de vida, mais definição muscular com a quantidade de proteína que você vai estar consumindo. Vocês entenderam? Então, psyllium, glucomannan e berberina. Você vai ver no material que eu vou passar abaixo para vocês aqui qual que mais encaixa para você. Vai mandar no meu particular, Everton, monta uma fórmula para mim de berberina e glucomannan. Monta de psyllium e berberina. Monta de glucomannan e berberina. E eu monto para você e você manda manipular aí. Você compra na sua cidade ou manda manipular na sua cidade. Beleza? Tudo certo? Vamos bater a meta? Também no material abaixo vai estar lá os exemplos citados de alimentação. Vai estar bem parecido com o da outra semana. A única coisa é que você vai agregar um pouquinho mais de fibras no dia a dia. Vai tentar aumentar um pouquinho mais a ingesta de água ainda. Forçando, pessoal, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu tenho dificuldade de tomar água. Não dá. Então tá bom, então começa a fazer mais chá. A chá vai, se é um chá vai bem, beleza. Everton, eu tenho dificuldade. Vamos tomar água de coco então? Mas tem que ser água de coco e não essas compradas de caixinha que aquilo ali tá cheio de conservante. Conservante inflamatório, inflamatório incha. Então vamos comprar um coco ou vamos comprar um lugar que eu sei que aquela água que tá ali é 100% água de coco, sem conservante, sem nada. Aí belezinha, a água de coco é rica em minerais. Além de ajudar a saciar um pouquinho, vai te hidratar pra caramba também. Porque a gente vai ter um encontro que eu vou falar só sobre água. Não só sobre água, mas assim, 50% do nosso encontro eu vou falar sobre água. Não é qualquer água que te hidrata. Não é qualquer água que faz seu intestino funcionar. Não é qualquer água que melhora a sua pele. Não é qualquer água que hidrata seu cabelo. Não é qualquer água que hidrata suas unhas. Você acha que a água da torneira é igual a qualquer água que tem por aí? Não é, tá? Então, pessoal, a gente vai falar só sobre água. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega, o seu sangue tem de 7,35 a 7,45 de pH. Se você tomar água abaixo de 7,35, você está acidificando o seu corpo. Você está envelhecendo o seu corpo. Tá? Você está colocando água, mas é uma água que não é de melhor qualidade. É você colocar você é uma Ferrari e ir para um posto vagabundo e colocar gasolina ruim na sua Ferrari. É isso que você está fazendo. Se for acima de 7,45, é uma água alcalina. Então você pegar uma água de 8, uma água de 9, uma água de 10 de pH, você está colocando uma gasolina pódio e ainda colocando um negócio para turbinar, fazendo com que o seu carro voe na estrada. É você. É você voando no dia a dia, com disposição, com energia. Ah, fiz um monte de exercício, nossa, não senti nada no outro dia. Por quê? Porque seu corpo está regenerando, porque mais de 70, 75% do seu corpo é água. Então, se você coloca uma água vagabunda dentro do seu corpo, tomo 3 litros de água por dia, meu intestino não funciona. Que água você está tomando? Aquela que não te hidrata? Tá? Então isso é importante, tá bom? E digo uma coisa para vocês, a maior parte dessas águas compradas que a gente compra é tudo vagabunda, e às vezes a gente paga caro. Tem água boa, tá? Para você que tem aí na sua cidade uma água chamada Ibirá, que é uma água que você compra aí chamada Ibirá, ela tem 10,3 de pH, é água remédio.
Ibirá é uma cidade que existe aqui no Brasil, que muitas pessoas, às vezes, que têm feridas, às vezes, nas pernas, vão para as cidades para ficar imersas nas águas de Ibirá, e aí bebem dessa água e ficam imersas. A maior parte das pessoas vão lá para fechar a ferida, porque ela alcaliniza, ela fecha feridas. Olha por dentro do seu corpo o que essa água vai fazer. Mas existem também equipamentos que a gente pode estar trabalhando com essa água. Você pode ter na torneira da sua casa ligado esse equipamento e ter uma água de 9, 9,5 de pH. Que é água remédio, que você vai estar dando remédio natural, saudável, sem efeito colateral para toda a sua família. Também existe isso, tá? É um investimento que eu falo assim que vale a pena. Eu tenho na minha casa. Eu tenho na minha casa, tá? E eu sei a diferença que deu, tá? Principalmente que eu olho para criança, né? A gente tem a Lúcia lá com 6 anos lá, o quanto melhorou no sistema imune dela, né? O meu cansaço, a minha fadiga, porque eu faço coisa pra caramba, é outra coisa, tá? Então entendam que isso faz a diferença tremenda. Tudo certo, pessoal? Bate as metas, proteína, faz o cálculo aí, segue firme na alimentação, quase o mínimo possível de carboidrato. Eu mandei no grupo já o livro Low Carb, que é um monte de exemplos de alimentação com baixo carboidrato, tá? E aí você só tem que lembrar de bater sua meta de proteína. Ali não tem a sua meta exata de proteína, você que vai bater sua meta de proteína, tá? Você tem que calcular aí. Já vou colocar abaixo também, então, a lista de alimentos e a sua concentração de proteína. Ok? Combinado? Pessoal, grande abraço, boa semana, firme no nosso propósito, você vai ver que vai valer a pena. Até mais, tchau, tchau.